aconteceu? Jesus saiu do céu para nos salvar. Jesus saiu da glória para vir nos buscar, nos resgatar. Onde? Nessa mesma terra. Nesse mesmo lugar. Só que aqui o contexto é muito maior, porque Deus amou o mundo inteiro. Então o contexto é universal. As criaturas, todos os homens estão fazendo parte desse contexto. Quando? Todo momento. Serviu essa verdade no tempo de Jesus, essa verdade serve até hoje. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como? Entregando o seu filho. Por amor. Conseguiu entender? Quer analisar um texto também? Maravilha, nós vamos fazer um exercício depois. Mateus, só queria marcar. Viu, Mateus? Só queria marcar aquilo ali que me ajuda muito. Quem, que, onde, porquê. Eu só queria só marcar aquilo ali, só o que. Não precisa nem. Porque isso vai me ajudar muito. Tem essas perguntas? Só que ela fala na onde aí? Quem? É importante, é técnica. Na verdade, isso é uma técnica que é aplicada até na qualidade. Então, eu quero marcar. Quando eles vão investigar um problema na empresa, eles fazem essas mesmas perguntas. É 5W 2H, chama. Mas esse só no Novo Testamento ou pode ser aplicado? Não, pode ser aplicado em tudo. Se eu pegar a passagem que Deus chamou Moisés no capítulo 3, eu tenho dois personagens, que é Deus. E em suas três fases, a Bíblia fala que primeiro ele vê um anjo, depois ele vê a sarça ardendo, depois ele ouve uma voz. Mas é Deus. E Moisés estava de frente. O que sucedeu? Deus se revelou a Moisés. Onde? No Monte Horebe, no meio do deserto da Arábia. Quando? Há 1600 a.C., 1500 a.C., com 2000 hoje, há mais de 3.500 anos atrás. O que acontecia naquela época? O povo não tinha muita nação, as nações fortes eram o Egito, as nações mesopotâmias, né? Principalmente a Síria e a Babilônia. Existia naquele momento uma tecnologia inferior, o povo estava ali, era perto de Canaã. Por que aconteceu aquilo? Porque Deus queria tirar o povo dele do Egito. Como ele ia fazer isso? Por intermédio de Moisés. Ele ia tirar o povo do Egito. Maravilha? É encontrar a palavra-chave. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Qual que é a palavra-chave? Que norteia, que dá liga, que dá sustentação para essa mensagem que Deus passa para nós. Pode chutar. Deu seu filho. Amor. O amor é liga, por quê? Porque o Deus é amor. Lembra que quando falou teologia, o Rodrigo falou que os atributos de Deus é Ele mesmo? É verdade. O amor, não é que Deus contém o amor, Deus é o amor de verdade. Deus é a justiça de verdade. E assim sucessivamente. Encontrar a palavra-chave. No filho pródigo, a palavra-chave... Paz, Senhor, Deus abençoe. Claro. No filho pródigo, qual que é a palavra-chave? Talvez seja escondida, mas também é o entendimento de Deus. Outro texto que nós vimos, o texto de Moisés, qual que é a palavra-chave? Eu vou retirar meu povo. Vou tirar meu povo. Nessa palavra que tem a raiz de salvação, lembra que nós falamos de salvação, que salvação pode ser tanto livrar como salvar? Soteriologia? Você está marcando aí? Só falta mais, só quando, quando, por quê? Essas perguntas básicas de quando eu pego as escrituras. Me ajuda na entendeu? Para entendermos a real posição da Bíblia. Então, talvez isso não esteja tão fácil de entender, nós precisamos interpretar para achar. Ou precisamos entender um momento histórico. Eu pego uma profecia de Isaías. Qual que é o momento histórico? Normalmente a Bíblia vai remeter. O fundo histórico é Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônica, Segunda Crônicas. Aí eu vou lá e vejo o que está acontecendo no momento. Normalmente eles vão ter a pista. Quando reinava o rei Uzias, quando reinava o rei Acasias, e assim por diante. É que eu estou sem meus livros, e através dos meus livros, Mateus, eu tenho um profundo conhecimento por causa dos livros que eu tenho. Eu tenho um livro muito profundo. Entendi. Então, minha coleção de livros está tudo lá no Guarujá, lá em Santos. Eu tenho que trazer para cá. Vai ter que trazer para cá. Ajuda muito, cara, ajuda muito. Eu preguei muito através dos livros. Sem livro...
Alguma dúvida, alguma coisa? Quando o Pode ir. Eduardo... Pode apagar, pode ir. Pode apagar? Pode, manda aí. Vira a página. Contexto histórico. Determinar seu significado no ambiente original. Livro de Ruth. Tem uma mensagem profunda para nós que nós falamos na aula passada. Qual é o momento histórico do livro de Ruth? Alguém lembra? O livro de Ruth está inserido em que livro? Juízes. Juízes. Qual era o momento histórico de Juízes? Era que o Ruth, né? Que como que é que... Tinha a palavra-chave, a mensagem clara que apareceu 4 ou 5 vezes em Juízes. O que acontecia naquele tempo? Aquele tempo não tinha rei, cada um fazia o que queria. Qual que é o contexto de Ruth? Isso daí. Cada um fazia o que queria. Por isso, Noemi e seu marido, Aimeleque, né, se eu não me engano, eles saem e vão para Moabe. Porque cada um fazia o que queria. Qual que era o contexto? Era um monte de tribo lá que brigava entre eles e às vezes eles se fechavam para defender contra outros inimigos externos. Não tinha uma unidade, não tinha um poder central. Era uma bagunça. Cada tribo, cada família fazia o que queria. Ela defendia só que nem o Bang Bang, né? Na época do Bang Bang. Era o Bang Bang de Israel. Todo o texto está inserido em um contexto histórico. Exemplo, onde o autor estava quando escreveu? Samuel, quando ele escreveu o livro de Ruth, ele estava praticamente colocando Davi no trono. Ele usou o livro de Ruth para mostrar que a linhagem real viria de Judá através de Davi. Quando o autor escreveu? Em cerca de 1000 a.C. Por que o autor escreveu? Porque ele queria colocar Davi no trono. Porque ele queria provar para todo Israel que Deus falou que o rei ia ser da linhagem de Judá. Por isso que ele escreveu o livro de Ruth. E já tinha uma profecia lá atrás. Já tinha uma profecia para Jacó. Jacó falou que o cedro não herdaria de Judá. E se Samuel não escrevesse, Deus preparava outro para escrever. Deus preparava. Porque tinha que ter uma ligação, entendeu? Porque né? o povo precisava entender a linguagem. Quando o povo era desunido, como eu falei no livro de Juízes, uma coisa juntava o povo, a teologia. Porque todos acreditavam em Yahvé. Todos, por mais que adoravam outros deuses, eles acreditavam em Yahvé e sabiam que Yahvé que tirou eles do Egito. Entendeu? Então um contexto teológico unia o povo. Uma mesma crença no mesmo Deus. Então Samuel, sabendo disso, ele faz um tratado teológico para mostrar que o rei devia vir de Judá. Ele prova para todo o povo, olha, eu sei que vocês tinham Saul, que é benjamita, mas o rei não era benjamita, o rei tinha que ser de Judá. E ele mostra no livro de Ruth a genealogia de Davi para mostrar justamente isso, porque o resgatador, o Boaz, ele é o resgatador, mesma coisa. O resgatador de Israel será da família de Judá. O rei, aquele que tirará Israel da era da escuridão, será o da tribo de Judá. Hoje nós conseguimos aplicar até para Jesus esse texto. Qual era o objetivo do autor? Como era o povo que iria ler esse livro? Um povo totalmente sem centralização, sem poder. Um povo que cada um fazia o que queria. Um povo que tinha só algo em comum: a lei de Yahvé, a lei de Deus. Maravilha? Pode ir em seguida? Pode ir. Contexto histórico, refazer situação histórica que nós fizemos lá atrás. Literário, contexto anterior e posterior. A Bíblia, normalmente ela é escrita em parte cronológica. Então se eu pegar o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 1 foi escrito um texto antes e o capítulo 3 um texto depois. Normalmente. Ou mesmo no mesmo texto eu consigo a base para entender o contexto de toda a visão. Que nem o filho pródigo. Se eu ler o antes e o depois, não vai fazer muito sentido. Que vai ser a parábola das dracmas e a parábola do mulher que achou a dracma, né? A moeda perdida. O outro tem a ver com perder também. Oi? Não, os 10 virgens está no Mateus 25. Os irmãos entenderam. Ele faz parte do mesmo sentido. Deus está falando do amor e que ele vai buscar os feridos, a ovelha perdida. Mas o contexto é particular, o contexto do filho pródigo. Então se eu ler o contexto inteiro,
do versículo, eu vou entender o texto. Porque está fechado dentro daquele mesmo texto, está fechado inteiro. O que Deus quis dizer. Toda a revelação específica está contida naquele texto. Mas muitas vezes eu preciso entendê-lo antes, que nem quando fala do batismo de Jesus. Eu tenho que ver antes, quando ele foi ungido, quando ele nasceu, quando ele foi apresentado, como Simeão reconheceu que ele era o Salvador. Isso eu faço uso de outros evangelhos até. E depois do batismo eu vejo o contexto, que ele imediatamente ele foi levado ao deserto para ser tentado. Aí eu consigo entender porque ele é o Cordeiro de Deus. Conseguiram compreender? Eu estou ligando para o velho de novo. Cultura, pensar, falar, agir, produzir. Todas as culturas têm a sua expressão. A cultura de Israel também não é diferente. Qual que é a cultura deles da época? Tudo fechado sobre a religião. Tudo fechado sobre o que o Sinédrio falava, sobre o que o escriba escrevia das escrituras, sobre o que o escriba ensinava, o que o sacerdote fazia no templo. Era tudo fechado, a vida deles era em volta da religião. E como que eu acho isso? Na Bíblia. A Bíblia mostra qual é o costume deles. Entender que quando Jesus fala que Ele é Deus, Ele se apresenta para Israel e fala, eu sou Deus. Ele automaticamente, quando ele diz eu sou, ele está falando a mesma coisa que Moisés ouviu lá atrás. Eu sou, que é o nome de Deus, o nome de Yahvé. Ele está tomando para si prerrogativa divina. Só que nós pegamos Israel. Israel foi levado para o cativeiro por quê? Por que Israel foi para o cativeiro babilônico? Por que Deus tratou o povo dessa maneira? Qual que era o pecado deles da época? Que culminou no cativeiro? Ajudamos eu. E agora, pensei que ele ia falar algo tão profundo. Qual que é o pecado da época? Desobediência? Também. Mas tem um específico. Mas não era idolatria? Idolatria. O que é idolatria? Adorar qualquer outra coisa que não seja Deus. Lembra do Shema? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Quando Jesus olha e fala eu sou Deus, Yahvé, eu sou, Yahvé, Sherei, Yeré, no original, ele fala assim, eu sou Deus, tem que ser adorado. Aí Israel olha assim e fala, mas nós não pode adorar outra coisa que não seja Deus. Se nós adorar você, Deus vai destruir a gente de novo. Por isso que eles tiveram com tanta dor de negar Jesus. Conseguiram entender agora porque Israel rejeitou? Não é porque eles eram ruins. Jesus fez milagres, eles viam Jesus como profeta. Agora o sumo sacerdote olha e fala, aquele filho de José, que nós conhecemos os irmãos e as irmãs, está falando que é igual a Deus. E vinha de Nazaré ainda. Podia vir alguma coisa boa de Nazaré? Algum profeta veio da Galileia? Na verdade eles erraram, porque teve um profeta da Galileia, Jonas. Mas Jesus não veio da Galileia, Jesus veio de Belém, da Judéia. Porém, eles não sabiam. Eeles viam como filho de José. Foi criado com José na carpintaria. Foi criado em Nazaré. Até onde aquele homem estava fazendo mesa para nós? Agora esse homem está virando para mim falando, Deus, eu sou seu Deus, me adora? Mas era difícil para eles também aceitar Jesus. Entendeu? Por causa da bagagem cultural. E outra, ele era pobre ainda por cima. Não é pobre, sem poder nenhum. Lembra que eu falei a bagagem cultural deles? Qual que era a bagagem cultural deles? Totalmente religiosa. O que a religião falava? Ouve Israel, seu Deus é o único Deus. E como ele expulsava demônio aí, quem além de Deus não pode, né? Pronto, aí, ele perdoava pecado. Ele perdoava pecado. Quando ele expulsava o demônio e perdoava pecado, ele estava falando claramente, eu sou Deus, só Deus pode expulsar pecado. E para eles era blasfêmia, né? Aí o camarada olhou para ele e falou, mas tu pode perdoar o pecado? Ele falou, é mais fácil perdoar pecado ou mandar o paralítico andar? Na verdade é mais fácil mandar o paralítico andar. Mas humanamente falando, é mais fácil falar que eu estou te perdoando. Hoje os padres perdoam o pecado. Conseguiram entender o contexto cultural? Pensar, falar, agir, produzir? Toda época eles falam de um jeito específico, pensam de um jeito específico, ele produz uma literatura específica. Futuramente, alguém vai estar estudando a nossa época também, se Jesus não voltar até lá. É verdade. Nós vamos ser simples fósseis. Demais itens, vocês que nós vamos se deter um pouquinho. Pena que ele não tem muito para falar sobre a nossa época. Não. Vamos estudar naquele tempo, eles cantavam. Facebook. Naquele tempo. O que eles faziam naquela época? Facebook cantava metralhadora. Profecia de riqueza, carreta cheia de moeda. Meu irmão aí queria me dar um pote de ouro, já procurei, rapaz.
Lanterna, comprei lanterna. Eu já dei a dica, espera chover. Não, eu já fui atrás. Vamos pensar que Peúna, atrás do fim do arco-íris. hermeneuticamente. Vamos pensar hermeneuticamente. Tesouro, pote de ouro, escondido pelos duendes, pelos leprechal. Onde eles escondiam o ouro? No fim do arco-íris. Vamos procurar o fim do Mas já arco-íris. procurei. Né? Viu? E eu duro e com pote de ouro perdido por aí. Ai, Jesus. Esses aqui são itens mais difíceis, nós vamos falar mais para os irmãos saber. Porém, aquilo que nós passamos para o Eduardo é suficiente para fazer uma hermenêutica do texto. Porém, isso daqui já é conteúdo, não sei nem se bacharel passa. Tradução, grego-hebraico. Ter na mão o grego-hebraico. Nós temos aqui, a hora que nós vamos fazer o exercício, nós vamos ter isso daqui. Uma análise léxica. Léxica é das palavras no original. Ele se divide entre morfologia e sintática. O que é morfologia? Eu pegar essas palavras e ver o que cada palavra separada, juntar e ver como que elas interagem entre elas. É como uma interpretação de texto. Eu vou até ali, mas eu vou até ali. Então eu pego o eu vou e junto com até ali. Isso é morfológico, isso é mudança, é movimento. O estilo de linguagem, principalmente pode ser o literal e pode ser o simbólico. O simbólico tem várias figuras de linguagem. A sintática, eu pego essas palavras e separo e não junto. Eu pego você, eu vou até lá, eu estudo eu separado, e vou até lá, estudo vou e até lá, e não junto, separado, sintática. E literária, tem 10 grandes movimentos literários na Bíblia. A lei, que é o Pentateuco, os históricos, os poéticos, os profetas maiores e os profetas menores, os evangelhos, o Atos, cartas paulinas, cartas universais e Apocalipse. Normalmente são palavras diferentes nesses 10 textos. São abordagens diferentes e textos produzidos com intenções diferentes. Síntese, correlação, as referências do elo da escritura. Quem tem uma Thompson normalmente se dá bem com isso. Atualização, qual que é o princípio contido no texto? O que o texto quer falar para mim? E aplicação, como que eu posso aplicar hoje no dia a dia o texto original? Como que eu posso pegar a mensagem original e aplicar hoje? Eu não vou criar uma mensagem nova, eu vou aplicar a mensagem original. Isso é uma das coisas mais importantes que eu deixei claro. Agora nós vamos estudar esses 5 de uma maneira separada. Os irmãos têm uma ideia. Análise lexical. Lexical vem de lexo, vem das palavras no original. Significante, imagem acústica ou gráfica de uma palavra. São símbolos as letras. São símbolos que para nós transmitem palavras. E essas letras, esses símbolos, estudados como letras, que formam as palavras, como que eu posso traduzir? As gráficas têm uma fonética, tem um jeito de falar, e esse jeito de falar, ele mostra o que a palavra quer dizer. É como uma palavra em português. É como se fosse no tempo lá, que os caras iam lá para o Egito, lá, os arqueólogos, e verificavam as palavras na parede, nos lugares, alguma coisa assim. Mais ou menos, que nem aparecia uma águia lá. Ele pegava aquela águia, ele sabia o que aquela águia significava. Só que como aquela águia estava junto com um boi, ela significava uma coisa. Se aquela águia estivesse junto com um besouro, ela significava outra coisa. É como para nós, tem palavras que servem para outras coisas. Estou tentando lembrar uma agora. Eu dei um bolo.